Hoje vamos falar sobre o caso do maníaco de Goiânia, conhecido como Thiago da Rocha. É um assassino em série brasileiro que confessou ter assassinado 39 pessoas, principalmente mulheres, entre 2011 e 2014, na cidade de Goiânia, Goiás. Thiago tinha um padrão específico de atuação. Ele escolhia suas vítimas aleatoriamente, atacando principalmente mulheres, pessoas em situação de rua e homossexuais, cometendo os assassinatos de forma fria e impessoal. Thiago Henrique Gomes da Rocha, nascido em 4 de fevereiro de 1988, em Goiânia, Goiás. Cresceu sem conhecer o pai, que abandonou a família. Foi criado pela mãe e pelos avós. De comportamento reservado e tímido, Thiago não levantava suspeitas entre aqueles que conviviam com ele, incluindo seus familiares e sua namorada. O último emprego dele foi como vigilante em um hospital materno-infantil, contratado 2 meses antes de sua prisão. De acordo com seus colegas, mantinha um relacionamento considerado normal no ambiente de trabalho. Todos os crimes a seguir foram cometidos em Goiânia. Eles sempre seguiam um padrão no início, onde prostitutas eram esfaqueadas, moradores de rua eram baleados e homossexuais eram estrangulados. Parece ser uma forma de testar seu método de matar, escolhendo vítimas que, aos olhos da sociedade, muitas vezes eram consideradas invisíveis. Infelizmente, não há uma lista pública completa com os nomes dos moradores de rua que foram vítimas de Thiago. As informações disponíveis indicam que, entre 2011 e 2014, ele assassinou diversas pessoas em situação de rua. No entanto, os detalhes específicos sobre essas vítimas, especialmente os moradores de rua, não foram amplamente divulgados, possivelmente devido à dificuldade de identificação e à falta de registros oficiais. Assim como os moradores de rua, muitas das vítimas homossexuais não receberam a mesma atenção midiática que as jovens mulheres assassinadas por Thiago, o que ressalta a dificuldade de obter informações completas sobre essas vítimas. Como em outros casos, ele escolhia as prostitutas de forma aleatória, geralmente enquanto elas exerciam suas atividades em locais públicos ou desprotegidos. O foco da mídia recaiu em maior parte sobre as jovens mulheres assassinadas, o que deixou essas vítimas em segundo plano no debate público. A partir desse momento, Thiago passou a adotar um modus operandi semelhante. Ele se aproximava rapidamente das vítimas e utilizava uma pistola para cometer os assassinatos. Ele escolhia vítimas em situações vulneráveis, em locais pouco movimentados, onde poderia cometer o crime sem se importar com horários, que aconteciam durante o dia na sua maioria ou à noite. Thiago parecia não se preocupar em ser visto, demonstrando um comportamento impulsivo e matando por diversão, o que evidencia traços de uma personalidade psicopata e consolidou sua trajetória como um serial killer. Durante o período em que Thiago atuava como serial killer em Goiânia, ele também cometia assaltos para financiar seus gastos pessoais. Esses roubos eram frequentemente planejados de forma meticulosa, com o objetivo principal de obter dinheiro e bens materiais. Assim, além dos assassinatos, ele se envolvia em atividades criminosas paralelas, reforçando seu comportamento impulsivo e sem remorso. Os assaltos cometidos por Thiago em comércios sempre eram realizados com extrema calma. Ele executava os crimes com frieza, sem pressa e se evadia do local com tranquilidade, como se nada de errado estivesse ocorrido. Esse comportamento demonstrava sua habilidade em cometer crimes de forma calculada e sem alarde. Thiago utilizava placas roubadas, o que dificultava sua identificação. O Ministério Público Estadual ofereceu uma denúncia contra ele em 2013 por furtar uma placa de motocicleta no estacionamento de um supermercado em Goiânia, com o crime sendo registrado pelas câmeras de segurança e por uma testemunha. Ele também foi preso em flagrante no mesmo ano enquanto pilotava uma moto com a placa roubada, mas acabou sendo solto em seguida. Embora a princípio não tenha sido conclusiva, a informação sobre a placa roubada se tornaria posteriormente crucial, sendo ligada a ele pelos crimes cometidos. Em 2011, um garoto de 16 anos, chamado Diego Martins Mendes, foi abordado por Thiago. Ele conta que pegou Diego em um terminal de ônibus e o levou para uma mata próxima para fazer sexo com ele. Durante o encontro, Thiago alegou ter sido tomado pela raiva, o que teria impulsionado a cometer seu primeiro assassinato. No entanto, é importante corrigir essa ideia. Psicopatas não sentem raiva da maneira como é comumente descrito.
O que eles realmente sentem é um desejo profundo e o prazer em matar, uma característica central da psicopatia. Diego tinha saído da casa dos pais mais cedo naquele dia para se matricular em uma escola militar. Algumas horas depois, ele ligou para a mãe do terminal de ônibus e disse que estava indo para casa. Essa foi a última vez que ouviu falar dele vivo. Os pais pensaram que Diego poderia ter conhecido alguém online, já que o menino estava sempre conversando em diferentes redes sociais. Todas as suas vítimas seguem um padrão. Ela estava sozinha em uma rua quando foi abordada por Tiago. Como nos outros crimes, ele a matou com um tiro a queima-roupa usando sua pistola. Beatriz foi morta, apenas um dia após a morte de Bárbara. Foi abordada por Tiago quando saiu de casa para comprar pão. Em uma rua isolada, foi executada com um tiro a queima-roupa. Ela voltava a pé de casa de uma amiga. Um amigo conta que um motoqueiro se aproximou dela atirando a queima-roupa sem levar nada. Lilian, dona de casa, estava indo buscar os filhos na escola, quando foi abordada de forma rápida e executada com um tiro no peito. Estava dentro de uma farmácia e levou um tiro nas costas. Foi alvejada dentro de um bar por um homem que passava de moto. Campeã brasileira de capoeira. Estava com um namorado quando um homem anunciou um suposto assalto. Com medo, Bruna deixou o celular cair no chão e levou um tiro. Estava com o namorado quando foi baleada. Ela estava com a sua irmã, Rosilda, quando o criminoso veio pela avenida e estacionou ao lado delas. Ele desceu da moto, pediu a chave do carro delas e já disparou, matando Rosirene. Rosilda sobreviveu ao ataque. A última vítima que levou à captura de Tiago foi crucial para que ele fosse finalmente identificado e preso. O crime foi registrado por câmeras de segurança após o assassinato da adolescente Ana Lídia Gomes, de 14 anos, em um ponto de ônibus. Um motorista de caminhão que estava logo atrás de Tiago destacou o comportamento do criminoso. Ele observou que, normalmente, quem comete um crime sai rapidamente correndo, mas o motoqueiro saiu tranquilamente, como se não tivesse feito nada. O motorista enfatizou a frieza do ato. Minutos depois do assassinato, a moto que Tiago pilotava foi fotografada ao passar acima da velocidade permitida em um radar no bairro São Francisco, nas proximidades do crime. Contudo, como a placa do veículo era roubada, essa evidência não foi conclusiva para identificar o autor do crime. Sempre que cometia seus crimes, Tiago corria para acompanhar os noticiários, em busca de informações sobre os assassinatos que havia cometido. Ele desejava ser reconhecido, procurava fama e a notoriedade por meio de seus atos violentos. Uma informação que só seria ligada a ele após a sua prisão ocorreu em 2012, quando ele enviou uma carta para a polícia. O conteúdo dessa carta incluía as seguintes palavras: Goiânia, 21 de maio de 2012. Cara Polícia de Goiânia, venho através desta comunicar a vocês que nos próximos tempos os senhores terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Serei direto, sou um assassino em série, ou se preferir, podem me chamar de serial killer. Até agora matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Matei de todas as formas, mas o método é esfaquear até a morte. E garanto a vocês que todos os casos não resolvidos de homicídio por esfaqueamento, certamente fui eu. Não tentem me parar, pois vou até o fim disso. Boa sorte a vocês. Assinado, Facada. Grato. A polícia vinha investigando os casos de homicídios em Goiânia, mas foi em 2014 que a sequência de assassinatos, com características semelhantes, chamou mais atenção. Os crimes seguiam um padrão. O motoqueiro sozinho se aproximava de jovens mulheres e, de forma precisa, dava 1 ou 2 tiros certeiros. A polícia formou uma força-tarefa para investigar os homicídios. Uma tarefa difícil devido à natureza dos crimes. As vítimas não estavam ligadas a qualquer tipo de atividade criminosa e não havia indícios claros de uma motivação pessoal específica. Além disso, os assassinatos não se configuravam como latrocínios, que é roubos seguidos de morte, já que os pertences das vítimas não haviam sido roubados. Isso dificultou ainda mais a elucidação dos casos, exigindo um trabalho investigativo minucioso para desvendar o responsável por esses assassinatos. A polícia começou a traçar o perfil do criminoso com base nos relatos de testemunhas e sobreviventes, além das imagens das câmeras de segurança. A partir dessas informações, foi possível identificar o suspeito como um homem de porte físico atlético, com altura entre 1,80 e 1,90, sem barba ou bigode, cabelos pretos, curtos e lisos, e sobrancelhas grossas. O mandado de busca também descrevia que o suspeito usava um capacete e pilotava uma motocicleta de cor preta, com placa adulterada.
Essas características foram fundamentais para a investigação e aproximação do suspeito. Com base no perfil traçado, os investigadores começaram a abordar homens que se encaixavam nas características descritas. A sorte favoreceu a operação, pois apenas 4 dias após o início da força-tarefa nas ruas, no dia 2 de agosto de 2014, eles abordaram Tiago, que possuía todas as características do suspeito. Durante a conversa, sem qualquer resistência, Tiago admitiu que era ele quem estava cometendo os crimes. Esse reconhecimento facilitou sua prisão e avanço nas investigações. A prisão de Tiago ocorreu no dia 14 de outubro de 2014 e ele foi encaminhado à Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, de Goiânia, onde prestou depoimento. De acordo com o delegado, Tiago confessou os crimes durante a entrevista. Em sua residência, foram encontrados vários objetos, reconhecidos como tendo sido usados nos assassinatos, incluindo um revólver que ele admitiu ter roubado da empresa de segurança em que trabalhava. Uma semana após a prisão, a polícia já havia comprovado, por meio de exames periciais, que pelo menos 8 das vítimas foram atingidas por projéteis disparados pela arma apreendida na casa do criminoso. Essa evidência foi crucial para confirmar a ligação de Tiago com os assassinatos e consolidar as provas contra ele. Tiago foi interrogado por 8 delegados e, durante os depoimentos, ele descreveu suas vítimas de maneira fria e distante, referindo-se a elas apenas por números, como vítima número 1, vítima número 2, até chegar ao número de 39 assassinatos. Em um novo depoimento, após sua transferência para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, Tiago revisou sua confissão, admitindo ter matado 29 pessoas, e não 39. Como havia afirmado nos depoimentos anteriores, essa mudança na declaração gerou mais questionamentos sobre a veracidade de suas confissões e as circunstâncias dos crimes. Os crimes confessos por Tiago foram conectados após a investigação, revelando um padrão de assassinatos ao longo dos anos. Em 2011, ele matou 2 moradores de rua, em 2012 foram 3, e em 2013 Tiago cometeu 5 assassinatos, sendo 3 dessas vítimas moradores de rua. Muitas dessas vítimas não foram reclamadas, e sem elemento suficiente, os crimes permanecem sem uma autoria comprovada, até que a investigação finalmente os conectou a Tiago. A falta de identificação e o abandono das vítimas contribuíram para que os assassinatos ficassem sem resolução por um tempo. Sobre esses moradores de rua, Tiago disse para a polícia que ninguém sentiria a falta deles. No início de fevereiro de 2015, Tiago foi avaliado por 2 psiquiatras da Junta Médica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em atendimento a um pedido formal dos juízes responsáveis pelo processo. 3 semanas após a avaliação, o laudo foi divulgado, e ele foi diagnosticado como psicopata. No entanto, foi considerado imputável, ou seja, ele foi julgado legalmente responsável pelos seus atos e pode ser processado e condenado pelos crimes que cometeu. A pena de Tiago foi ajustada de acordo com as regras da legislação penal vigente na época de sua condenação, somando todas as condenações de homicídio, tentativa de homicídio e roubos, que resultaram em diversos julgamentos. Ele foi condenado a 697 anos de prisão. Levando em conta 29 mortes que cometeu, além de várias tentativas de homicídio, no entanto, na época da condenação, o limite máximo para cumprimento de pena no sistema penal brasileiro era de 30 anos por crime, conforme a legislação então em vigor, que posteriormente foi alterada para 40 anos. Isso significava que, apesar da extensa condenação, Tiago poderia cumprir no máximo 30 anos de pena por cada crime. Após sua prisão em 2014, Tiago continuou a ser alvo de discussões sobre a necessidade de reformas no sistema penal brasileiro, especialmente em relação às penas para crimes hediondos e ao cumprimento de penas de longa duração. O caso gerou um debate sobre a eficácia do limite de 30 anos de cumprimento de pena, que permitia que criminosos como ele não cumprissem a totalidade de suas condenações. A situação levantou questionamentos sobre as necessidades de mudança legislativas, incluindo a possibilidade de aumentar o tempo máximo de prisão e revisar as condições para aplicação de penas mais severas e criminosos de alta periculosidade. Vale ressaltar que, enquanto Tiago estava preso, ele demonstrou total falta de arrependimento pelos seus crimes.
Em seus depoimentos e comportamentos, ficou claro que ele não expressava remorso ou sentimento de culpa pelas mortes que cometeu, evidenciando a natureza psicopática de sua personalidade. Essa ausência de arrependimento reforçou o entendimento que ele não tinha empatia pelas vítimas e não se importava com as consequências de suas ações. Uma entrevista de Thiago após a sua condenação revela muito sobre sua personalidade psicopática. Durante a entrevista, ele demonstrou vaidade e soberba, buscando constantemente a atenção das câmeras. Chegou a pedir para mudar a posição da câmera para ser filmado de seu lado esquerdo, evidenciando seu desejo de se apresentar de maneira controlada e de garantir que sua imagem fosse captada da forma que ele queria. Embora tentasse convencer o público de que estava arrependido, demonstrando tristeza pelas vítimas e empatia pelos familiares, suas palavras pareciam forçadas e desprovidas de qualquer genuíno sentimento. Ele tentava se humanizar ou justificar suas ações, mas a falta de emoções reais era evidente. No final da entrevista, ele pediu para que não o filmassem de costas enquanto se dirigia à sua cela, revelando mais uma vez seu controle sobre a situação e seu desejo de ser visto de maneira específica. Desde então, Thiago continua isolado dos outros presos, o que pode ser uma medida tanto para sua proteção quanto para evitar que ele tenha contato com outros internos, dada a gravidade de seus crimes e sua personalidade. Em 2018, Thiago fez um pedido para se casar com uma detenta de 21 anos, acusada de roubo, latrocínio e associação criminosa. O relacionamento deles começou dentro do presídio, com troca de cartas, e logo marcaram a cerimônia de casamento. No entanto, o pedido foi negado pela justiça. É um momento de grande dor e sofrimento para todos os envolvidos. As famílias das vítimas enfrentaram a perda de seus entes queridos de maneira brutal e injusta, e a angústia de lidar com o impacto das ações de Thiago deve ser indescritível. Por outro lado, a dor também está presente na família do criminoso, que lida com a vergonha, a culpa e as consequências do que um dos seus fez. Esse tipo de tragédia gera um ciclo de tristeza e sofrimento para todos os afetados, mostrando como as escolhas de uma pessoa podem devastar tantas outras ao seu redor. A dor é profunda para todos, e as cicatrizes deixadas nos seus familiares muitas vezes nunca desaparecem. Então esse foi o vídeo de hoje. Se cuidem e até logo!